ó. Fala um pouco aí quem é você, quem é o Isaac Andrade. Falar do Isaac, tá, eu não vou falar em terceira pessoa porque sou meio bobo, né? Bem, para quem já tá ligado, eu nasci na periferia norte de São Paulo. Daí, com aquelas mudanças na economia no comecinho dos anos 90, papai e mamãe conseguiram comprar um terreno para nós, aí eles realizou o sonho da casa própria, né? Eu venho de uma família do interior da Bahia, uma família negra que, eu não vou dizer infelizmente, mas existe um espectro muito diverso no que diz respeito a ser negro no Brasil, ser de uma família negra brasileira, em que a gente pensa no seguinte: poxa, todo negro é do enfrentamento, né? Mas todo negro é da resistência, e uma das formas de resistir, infelizmente, é também negando, né? Negando o racismo, tentando naturalizar a tal da democracia racial, enfim, minha família foi uma dessas. Então, só depois de muita reflexão, de trocar ideia com gente boa, bacana, né? Não que meus parentes não fossem, obviamente, dentro de uma outra dinâmica afetiva, mas pessoas como Jennifer Nascimento, pessoas como a Alessandra Kelly, que trabalha comigo, como Santana é o Jefferson, né, que vocês conhecem, o poeta Jefferson, poeta ambulante. Conversar com o Dico, galera conhecer um pouco da Cooperifa, conhecer o Sérgio Vaz, aí eu pude buscar a minha negritude, né? Como um verso que eu escrevi há uns anos atrás, que é mais ou menos assim, né? Eu fui buscar a minha verdade, mas os livros pouco me ensinou. E essa letra eu mando na humildade que aprendi com meus parceiros, né? Dudão, Cabelo, Dico, Brunão, James Lino, Gessé, Aline Andaia, cuja poesia corta igual navaia. Aí entre favelas, vielas e becos, embrenha-se a favela entre ruas, muros, caminhos cruzados, disputados por vermes e ratos. Seu rosto não tá na novela, sequer você vê na TV. Ele já sumiu da favela, se duvidar sumirá de você. Novela da vida não existe, não caia nessa cilada que só enfraquece a nossa existência e faz apagar a nossa quebrada. Assumir a identidade é a letra e a rima da hora, porque não saber de onde se veio, fica a deriva e a favela chora. Então acredito muito naquela ideia da abertura do Amarelo do Emicida, do Sankofa, né? Aquele ditado lá: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. É aquela ideia de conhecer o passado, né? Para a gente ressignificar o presente e ter aquela visão de futuro, né? Então é isso, né? Eu venho buscando essa legitimação da minha negritude, né? Dentro de mim. Essa é a verdade, é dentro de mim. E a questão da escrita e da literatura, como que surge, como que é? Fala um pouquinho também da sua obra, que mostra que vai atrás do coletivo cotidiano. Olha, a escrita surge na minha vida como surge na vida de muita gente, né? Na escola, cara. Isso pensando em texto escrito, mas a oralidade surgiu na minha vida muito antes, né? Surgiu graças ao horário político. Vocês vão entender. Meu pai nunca foi afeito à política. Minha mãe também não, né? Minha mãe discutia um pouquinho mais, meu pai não curtia mesmo. Então, durante o horário político, ele desligava a televisão e contava histórias pra gente. E às vezes, quando ele estava motivado, independente da época do ano que fosse, se fosse ano eleitoral ou não, tanto faz, ele contava histórias da vida dele, que eu enxergava aquilo como se fosse uma grande aventura do tipo Menino de Engenho, sabe, do José Lins do Rego. Via meu pai na fazenda lá, pegando bicho no braço, minha mãe também, que minha mãe falava que tinha umas aventuras dela que ela jogou a goiaba na testa do meu tio, aí ele começou a chorar, ele era mimadão, e aí o irmão dela, né, e aí ela pegou um jegue, se não me engano, montou nele, foi embora, foi pro lugar que ele chamava de Bar Vermelho, ficou lá até escurecer, voltou pelo rio, enfim, ela conta várias histórias. Mas eu curtia mesmo quando meu pai contava as histórias de Trancoso, né, as histórias de Pedro Malas Artes, e foi aí que eu comecei a curtir contar história. Eu me bandiei pro desenho.
Mas como todo mundo já se ligou, eu desenho muito mal, cara. Meus alunos sabem disso, eles sofrem pra caramba. Eu desenho muito mal, assim, péssimo. Mas eu tinha muitas histórias na cabeça, muitas ideias na cabeça. Eu pensei, poxa, eu acho que eu posso desenhar com palavra. Aí foi aí que eu conheci o Manuel de Barros, também na escola, já na adolescência, né, com uns 15 anos mais ou menos. Conheci o Manuel de Barros, aquele Memórias Inventadas do Manuel de Barros, e me inspirei na escrita dele, né, do Machado, e pensei, caramba, eu acho que eu posso fazer isso também. E aos poucos eu comecei com poesia. Esse livro aqui, Coletivo Cotidiano, esse livro aqui é da hora demais, obrigado, Laís, né? Esse Coletivo Cotidiano, ele nasceu da minha necessidade em criar enredos. Então eu saí um pouco do escopo da poesia não, perdão, do poema, né? Do gênero poema, e comecei a usar a poesia no texto em prosa, né? Então eu comecei a trabalhar com a crônica. Aí foi aí que surgiu a minha escrita a partir dessa caminhada, dessa experiência da família mesmo, né? De gostar de ouvir histórias, de gostar de contar história. E eu acho que eu sou até meio prolixo por causa disso também, né? Acho que essa é a pegada. Isaac, a luta antirracista faz parte da sua existência. Faz, cara, faz. Você tem entendimento de que a literatura e o livro é uma ferramenta importante para a luta antirracista no Brasil? Olha, assim, de verdade eu tenho mesmo, cara, eu tenho sim. O que me faz lembrar muito sabe, quando o livro Gabriela, do Jorge Amado, se tornou uma minissérie, acho que foi a minissérie primeiro, antes da novela, né? Se tornou a minissérie, o Jorge Amado teve ali uma certa animosidade com a escolha do elenco, né? Ele é o autor, né? Enfim, imagino que ele não teve uma participação nessa escolha, não tem nada a ver, mas ele ficou bodeado, vou usar essa expressão, tá? Ele ficou bodeado com a escolha da Sônia Braga. E a Sônia Braga foi escolhida por uma questão bem óbvia, assim, bem mercadológica, uma grande atriz, consagrada nos Estados Unidos, né? Uma tremenda atriz, né? Isso é indiscutível, o talento da Sônia Braga. Mas o Jorge Amado, ele deu uma declaração que eu achei muito interessante, cara, muito interessante. E a declaração dele foi a seguinte: todas as minhas personagens são negras. Foi o que ele disse, né? Todas as minhas personagens são negras. E eu, lá na infância, quando eu lia na infância não, na adolescência, né? Quando eu lia o Capitães da Areia, eu também imaginava aqueles meninos ali do Trapiche como meninos negros, né? No máximo aquele não negro, né? Não vou nem falar branco, no máximo aquele não negro, né? Não, retinto ou um negro de pele mais clara. Ou seja, a literatura de Jorge Amado me ajudou a entender que pessoas negras também estão dentro do texto literário, né? Que histórias negras também compõem a literatura, algo que a gente não vê muito nesse espectro de princesas e nessa visão eurocentrada, né? É o enxergar. Eu acho isso extremamente importante, a representatividade. Então, por exemplo, tem uma crônica, né? Ela é cheia de diálogos, se chama, aqui no Coletivo Cotidiano, ela se chama Cheio de Razão. E o Cheio de Razão, ele traz um diálogo entre dois comerciantes, ali, dois amigos, acerca de problemas estruturais da cidade, a pobreza, né, discriminação, enfim. E um deles tem uma visão um pouco torta dessa realidade, não enxergando as pessoas negras que estão ali naquela composição social. Então, assim, de fato, né, a minha literatura, ela não é só uma literatura periférica, uma literatura negra, mas também é uma literatura antirracista, né, escrita por mim. É uma literatura que coloca o negro enquanto protagonista, mas não a pele negra, o corpo negro, mas a epigênese negra, né, a vivência negra na cidade. Então, sim, a literatura ela é extremamente importante para essa busca de identidade, até porque foi por meio dela que eu consegui me enxergar o que eu sou hoje, consegui me trabalhar, né? Ia te perguntar,
esse livro foi lançado ano passado, você já estourou, já vendeu todos. Foi, tá? consegui, Ó. Tá Vitória. Pegar a segunda tiragem. Eu peguei, tô com a caixinha ali. Você falasse duas coisas. Primeiro, o feedback, que o pessoal comentou, os leitores, eu curti pra casa, você sabe. Mas também como o leitor pode fazer, os novos leitores podem fazer para comprar o livro. Olha, isso é muito bacana, porque eu vendi livro para colegas, né, professores, vendi livro para anônimos, né, pessoas que eu não conhecia, né, isso é bacana, né, alguns encontros. Pelo meu Instagram, né, o Instagram é o arroba, né, Isaac _Andrade sem E, né, ANDRAD. Porque não tem um E? Porque não deu para colocar lá, aí ficou sem E, ficou lá um Andrade com o D mudo. Então Isaac _Andrade, né, ISAC _Andrade sem o E. Lá, ou até mesmo aqui pela editora, né, Versus Encantos. Eu achei bem bacana esse trocadilho. Eu sempre falo paraíso, acho legal pra caramba. E assim, o feedback que eu tive foi principalmente das crônicas Isolamento Social. Essa é uma crônica que eu curti bastante, né? Que fala sobre a caminhada dos carroceiros aqui em São Paulo, né? Os coletores. E a Cheio de Razão. Essa eu tive um feedback muito legal da Cheio de Razão. Porque eu coloquei nessa crônica algo que eu gosto muito quando quando eu leio, né? Por exemplo, o que há em comum entre as crônicas A Cartomante, do Machado de Assis, tem uma outra que qual o nome daquela? Um Conto de Mistério, do Stanislau Ponte Preta. É uma crônica que ele chamou de um conto de mistério. E tem uma outra do Moacir Sclia que me foge a memória agora. A Casa das Ilusões Perdidas, é essa. Essas três crônicas têm em comum o fato da pista falsa, da antecipação narrativa, de levar o leitor por um labirinto e frustrá-lo no final. Mas a frustração não faz com que ele fique decepcionado com o enredo. Eu percebi isso porque os meus leitores eles curtiram, eles falam para mim isso, né? Não faz com que eles fiquem decepcionados, mas fiquem reflexivos pela revelação dada a pista falsa. E isso eu achei muito legal. Por exemplo, na Cartomante tem a tragédia lá do crime passional, né? do Vilela que descobre tudo, enfim. E no meu, bem, eu não vou falar porque leiam, né? Descubram aqui o que é no Cheio de Razão. Então, assim, eu curti muito, eu gosto muito, eu tenho essa vaidade de alguém falar, cara, eu li um texto seu, eu assisti aquele vídeo seu, aqueles 5 minutos de ideia no Instagram, e nossa, malandro, que bacana. E eu tava pensando naquilo, acredita nisso? Tava pensando num negócio parecido e você foi lá e pum, me disse. Eu gosto desse retorno. Então, sim, eu consegui vender toda aquela primeira tiragem e eu me senti muito bem quando eu empacotei o último livro. Eu coloquei até no Insta lá, falei, tô indo pro correio agora, são os 3 últimos. Falei, eram 4, né? Falei, puta, que legal, curti pra caramba, cara. Gostei desse retorno. Você tem uma caminhada pra gente fechar aqui, mas você tem uma caminhada com outros autores, né? Então você tem um trabalho, uma escrita que não é a sua escrita, não é a sua, mas você tem um trabalho coletivo, né, de construção. O que você sentiu quando viu os seus textos no livro? E se você recomenda essa experiência para seus camaradas que também são autores, mas ainda não tiveram a experiência de transformar o material no livro? Olha, o Dico em especial, ele tá viajando, né, o país, né, trabalhando bastante com a Rádio Mistura, que é uma rádio que ele transmite lá da agência Solano Trindade. Ele já conhecia meus textos, né, principalmente o cordel, ele gosta dos meus cordéis, né. Eu não coloquei cordel nesse coletivo cotidiano, mas eu garanto que eu coloco num próximo, né, num próximo literário. Ele curte muito os cordéis, esse ele acha bem legal.
E tá me cobrando o meu coletivo o tempo todo, porque ele não fica no endereço só para eu poder mandar para ele. A gente, desde a pandemia, a gente não tem se encontrado, né, para eu mandar para ele. Mas o James é um cara assim super griot para mim. Ele sabe disso, né? O James ele sabe que ele é uma grande referência para mim. Para quem não conhece o James, é o James Lino do grupo Potencial 3. Potencial 3 vem lá do finalzinho da década de 90, nessa caminhada da cultura hip hop, né? Da cultura rapper, né? Da música rap, né? E assim, ele é uma grande referência minha, assim, ele acha da hora pra caramba. A Aline Anaya, ela publicou um zine, né? Um fanzine chamado Dengosa, em 2017. Foi o ano que a gente foi para Flip e para a Flop, né? Que é a feira literária Feira de Literatura Oral de Paraty, a Flop, né, com os povos indígenas da ilha, e a Feira Literária de Paraty, né, a Flip. E assim, eles curtiram bastante, eles ficaram até empolgadões para a gente publicar mais uma coletânea, e dessa vez pela Versos Encantos, que eu tenho que fazer essa mediação, né, Laís? Para a gente poder fazer esse projeto sair. E assim, eles já vêm publicando em coletâneas, né? O James tem poemas dele publicados em 3 coletâneas. A Aline, além do zine dela, ela tem publicação, acho que umas 2 ou 3 coletâneas. Tem o Aquins Quintê, que é da Zona Norte. Vocês conhecem o Aquins, né? O Aquins Quintê, que tem o dele, né? Tem o livro dele. E ele recentemente publicou com Cadernos Negros. Cara, que legal é publicar na coletânea do Caderno Negro. Então, assim, esses autores que eu mencionei são só alguns deles, tá? Tem o Jefferson Santana, que trabalha comigo há muitos anos, que desde o Pétalas e Pedradas, ele fala, Isaac, você tem que publicar o seu, tem que publicar o seu, tem que publicar o seu. Então, assim, quando a gente publica, eu sinto a mesma alegria e satisfação que o Santana sentiu, e eu sei que ele ficou muito satisfeito quando ele pegou o meu livro. Eu consegui mandar para ele, né? Eu mandei, né, Santana? Mandei para tanta... Eu mandei para uma porrada de gente. Eu não sei se eu mandei o seu não, Santana. Eu vou mandar, eu juro, né? Pega na editora. Mas, enfim. Então, eu gostei muito, que ele ficou muito, muito contente, né, quando eu publiquei. E é um dos autores que mais me dá força para eu seguir publicando, né? Então, eu acho que é isso, né? É isso. Eu gosto dessa caminhada, né? Dá o parabéns do trabalho. E tem tempinho aí que você dá um fechamento, um salve geral. Falo sim. Então, vou dar um salve fazendo merchan, né? Estamos na segunda tiragem. Esse aqui é especial porque acompanha aquele típico de autor inicial, né? Acompanha a minha fotinha aqui, a Isaac. Pá, né? Essa edição aqui tem minha foto. E falar, pô, quem é Isaac? Vende para aluno, cara. Teve aluno, professor, eu vi lá que você publicou um livro, como é que a gente faz? E eu ficava super desconcertado, porque a gente estava na aula e eu falava, não posso vender aqui, ó, no intervalo, no corredor. Aí eles falam para mim, eu passo o contato, vocês vêm na editora, ou se por acaso, eu vou ver se eu tenho algum livro, eu trago para vocês. Mas assim, é muito gratificante, né, escrever. Então, assim, escrevo. Eu não me imagino não escrevendo, porque eu posso eu posso levar tempo para escrever, para sistematizar o poema, compor. Posso levar um tempo para compor o poema, posso levar um tempo para compor uma crônica, mas eu sempre estou nesse exercício de escrita. Sempre eu tenho meu caderno. Eu tenho, todo escritor tem, né? Eu tenho meu caderno que eu escrevo alguma coisa. No meu celular eu coloco algo também que tem ideia, vou lá e publico. Não, eu não fico nessa ideia do insight, da iluminação, da inspiração da musa. Não, isso não existe, né? Eu fico na ideia mesmo de sentar um momento e esboçar alguma coisa. Então, assim, é extremamente importante, até porque isso me ajuda enquanto professor, né? Eu sou professor, enfim, muitas pessoas já sabem disso.
E nessa profissão, ter uma certa desenvoltura para selecionar, organizar as ideias, passar isso de forma coerente, cara, como a escrita me ajuda, como escrever essas histórias, como organizar esses enredos, como fazer a leitura também de mundo, né, que nos cercam. Bem, agora que eu viajei do extremo sul para a zona leste, eu garanto que meus personagens vão andar um pouco mais por aqui também. Pelo menos na radial. Eles vão conhecer ali a entradinha da Arthur Alvim. Eles vão fazer essa curva. Mas, enfim, porque eu acho gostoso viajar a cidade, como tem um texto que eu coloquei aqui, que é o Ciclista sob o Céu de Ouro, Prata e Lágrimas, né? Que é uma crônica, hoje eu posso falar, que eu já falei com ele, é uma crônica que eu escrevi para o James Lino, e ele sabe disso. Falei, James, eu escrevi um texto para você, cara, foi esse. Então, assim, é muito gostoso quando a gente tem o resultado, e é muito bacana quando a gente tem essa concretude da vivência por meio da escrita. Então, se eu posso dar um salve geral final aí, compre o livro. Vocês acharam que eu ia falar escrevam, né? Compre meu livro, tá? Ajudem o poeta popular aí. E, de fato, escrevam, leiam. Isso é muito gostoso, gratificante. Por falar, eu posso falar um negocinho? Claro. Vocês viram nessa semana, eu vou datei. Essa galera que coloca fundo falso de biblioteca... Meu, fundo falso de biblioteca é o pior, cara. Tipo, eu sempre tô num fundinho ou branco, alguma coisa do tipo. Todo mundo tem sua biblioteca, todo mundo tem um pouco de livro que lê, cara. Não precisa ser pedante, explicar, não, eu leio, eu conheço, pá. E aqueles que só lê o digital, só lê no Kindle? E aí, vai colocar o quê? Vai colocar o Kindle assim, como fundo, né? Mas, enfim, sabe o que isso me revela? Não que as pessoas menosprezem a cultura, menosprezem a leitura. Porque mesmo aqueles que usam fundo falso e porventura não leem, eles valorizam a coisa escrita, o livro escrito. Tem na Idade Média, teve um chanceler da Igreja Católica, um bispo, na verdade, chamado Richard de Bury. Ele escreveu um tratadozinho sobre a leitura, intitulado Philobiblon. É um nome em latim que significa paixão por livros, mas não é paixão apenas pelo conteúdo do livro, é pela coisa livro. Eu adoro a coisa livro, né? Já tive o prazer de trabalhar numa editora, assim como vocês, não minha, né? Eu trabalhei numa editora e eu adorava a coisa livro, a coisa mesmo, né? O livro impresso, eu sempre gostei disso, né? Sempre achei muito bacana. E ele dizia, foi quando eu comecei a passear mais por Severo, ele falava, cara, o pouco dinheiro que eu tenho, eu compro livros, e o que sobra eu compro comida e roupas. É fácil para ele. O cara era bispo da Igreja Católica e não tinha preocupação com grana. Mas, de fato, investir no nosso autoconhecimento é muito importante, porque depois, o material, ele vem junto, ele acompanha da hora. Então, eu estou precisando que uma certa dose de material venha, ó, Coletivo Cotidiano, sua dose de consciência diária. É nóis. Valeu, obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Laís. Obrigado, equipe da Versos Encantos. Vocês são demais, demais mesmo. Sou felizão por ter conhecido vocês, viu? Ah, gente, ficou legal. Vou salvar aqui, você dá um... Acabamos?